A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus seja sempre louvado. Baixa um pouco mais o retorno para nós, Jesus, por gentileza. Glória a Deus, aleluias. Pode abaixar mais o retorno. Glória a Deus, aleluias. Aí, tá bom. Amados, terça-feira é nosso culto de oração e ensino da palavra, né? E é um culto muito importante para as nossas vidas, né? É um culto mais sistemático, aonde nós temos a oportunidade de interagir com aquele que está ministrando a palavra, né? Então, aonde a gente aprende muito mais do que num culto de quinta, num culto de domingo, né? Porque o culto de ensino é um culto específico para a gente aprender, né? Então é um culto muito importante e queira que todos possam compreender esse valor de estar no culto de ensino. E o culto de ensino, ele não é específico para uma certa idade, ele é para todas as faixas etárias de idade. Ou seja, ele abrange os jovens, abrange os adultos e os senhores e senhoras. Por quê? Porque o ensino da palavra de Deus é o que nos dá estrutura, né? Estrutura para que nós possamos viver a vontade do Senhor, né? É impossível nós vivermos a vontade de Deus fora da orientação bíblica, né? Então, como que nós vamos viver a orientação bíblica se nós não sentarmos para aprender, não sentarmos para estudar e meditarmos juntos a respeito do assunto? Por isso que é de grande valia e importância culto de ensino, culto da escola bíblica dominical. É sempre importante, se possível for, né, nós participarmos, porque é para o nosso próprio benefício. Hoje, nosso irmão Luiz, ele colocou no status dele lá, Romanos 10:17, né? Porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a fé, nós já estudamos que ela é fundamental para nossas vidas. Porque em Hebreus capítulo 11, versículo 6, nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, nós queremos agradar ao Senhor, mas vir à igreja é o suficiente para agradar a Deus? Não. Ser membro da igreja é o suficiente para agradar a Deus? Participar do corpo eclesiástico da igreja, ser um obreiro, ser um líder, é o suficiente para agradar a Deus? Não. A Bíblia nos orienta, o que agrada a Deus é ter fé. Por que ele resume em agradar a Deus mediante a fé? Porque a fé é baseada nas Sagradas Escrituras. Se nós temos fé, como a Bíblia nos ensina a ter fé, nós praticamos a Bíblia. Não adianta eu falar que tenho fé, mas não praticar a Bíblia. Então eu não tenho fé. Então ele resume nisso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele está dizendo que se você ter fé, é porque você pratica a palavra de Deus. E é impossível praticar a palavra de Deus se não for através de compreender a mesma. E como nós vamos compreender? É pela palavra, é pelo ensino, né? O próprio Jesus Cristo, na grande maioria das vezes que ele curava alguém, ele dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. Então ele dizia que a fé que adquiriu aquela pessoa foi o que salvou ela. E se você sempre olhar quando ele fala sobre isso no contexto, você vai observar que aquela pessoa que alcançou a misericórdia de Deus numa cura, ela alcançou porque alguém falou de Jesus para ela. Então alguém precisou falar a respeito daquilo que nós estamos aqui tratando nessa noite. Então por isso
que é importante nós sentarmos para aprender? Por que é importante sentar para aprender? Para ter fé, né? Para agradar a Deus. E por que mais? Para nós vivermos uma vida de santificação. A palavra também de Deus também nos diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem nós nos santificarmos, ninguém vai ver ao Senhor. Então, ou seja, a santificação vem por onde? Por intermédio da palavra de Deus. Então a importância de nós sentarmos para aprender, ela é fundamental para a nossa vida cristã, né? É o nosso alimento sólido, é o nosso feijão com arroz. De vez em quando nós gostamos de comer uma pizza, né, Jesus? Jesus é viciado em pizza, ele e a Jéssica. De vez em quando gostamos de comer um cachorro quente, uma carninha assada, mas você não vai conseguir comer isso todo dia, que você vai empapuçar. Mas o arroz e feijão não, você come todo dia e você não enjoa do arroz e o feijão. Por quê? Porque é o que vai nos trazer solidez. Então o ensino bíblico é o que não vai nos enjoar. Se nós fazermos como algumas igrejas que tirou esse culto e estabeleceu campanhas, vamos colocar que igrejas que só vivem de campanha, o povo enjoa. Chega uma hora que o povo não quer mais saber da igreja, elas começam a se dispersar, porque campanha é como se fosse umas três semanas lá de comer carne. Daqui a pouco o povo não quer mais ver carne. Quando eu como carne o dia inteiro, chego em casa, se eu for jantar no outro dia, vocês precisam se organizar e entrar para dentro. Tem cadeira vazia, gente. Aí eles precisam se organizar para vocês sentar junto, mas é bonito, hein? Vamos sentar aqui no meio. Vem. Não, vem, meu amigo. Faz favor. Ouve o seu pastor. Senta aqui, tem cadeira aqui. Faz favor. Vem, irmã Edna. Faz favor. Tem cadeira para você sentar. Atrasado ou não, você veio. Isso é o mais importante. O que nos mantém na igreja, irmãos, é a palavra de Deus. Se você tiver um culto só de louvor, toda vez só louvor, você não vai conseguir ficar na igreja frequentemente. Por quê? Porque não é o que segura nós, o que segura o cristão na igreja é a palavra de Deus, é o ensino bíblico. Se nós vivermos uma igreja só de festa, só de campanha, só de adoração, só de louvor, daqui a pouco nós vamos nos dispersar. Ou pode até ficar cheia a vida inteira, mas quando Jesus voltar, nós não vamos nem perceber que ele voltou. Porque ninguém vai ser salvo se não conhecer a Bíblia Sagrada, se não conhecer o básico a respeito de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Na semana passada nós concluímos a respeito de Adão e Eva. Falamos também um pouco a respeito sobre a nossa prioridade, que não adianta eu viver o propósito de Deus, mas eu não estabelecer as prioridades corretas que Deus estabeleceu. Nós até citamos que amar a Deus sobre todas as coisas, que é possível eu ser pastor na igreja e não ter Deus como prioridade na minha vida. É possível vocês estarem frequentando os cultos e não ter Deus como prioridade em sua vida. Talvez as suas motivações podem ser tantas outras coisas, mas não seja por causa de adorar exclusivamente ao Senhor. Então nós falamos um pouco isso sobre a classificação, sobre as prioridades que nós precisamos ter. Uma coisa não anula a outra. Nós vivermos o plano para o qual Deus nos criou para viver não anula os princípios e padrões que Deus estabeleceu para uma vida cristã. Então isso precisa também estar inserido em nossas vidas. Falamos sobre a nosso cônjuge ser a nossa
prioridade. Esse som está mexendo lá, viu, Jesus? Está desregulado, está dando microfonia. Falamos sobre nós ter o nosso cônjuge como prioridade, ter também os nossos filhos, ter as nossas responsabilidades, né? E isso é importante nós sabermos quais são as nossas prioridades, estabelecermos princípios e viver o plano de Deus. O propósito de Deus é viver os princípios que o Senhor estabeleceu. Uma coisa que nós precisamos entender, diante de tudo isso que nós vem estudando nesses 3 meses, é que de tudo isso que você já tem ouvido, Deus, Ele não vai te obrigar a viver isso que você tem sido orientado por Ele. Você sabe que existe um plano da sua existência. Você sabe que fora do seu plano é um caminho pessoal seu. E Deus, Ele não vai obrigar você a viver o plano para o qual Ele criou você. Isso você precisa entender. Como nós tratamos a respeito de Adão e Eva, não foi para a queda que Deus os criou. Deus os criou para viver a vontade de Deus. Porém, eles fizeram escolhas. E a nossa vida é feita de escolhas. Então Deus nunca vai obrigar, como eu já usei algumas vezes. Eu hoje como pastor, se eu chegar aqui agora e falar que eu não quero mais ser pastor, que eu não quero ser mais crente, Deus não vai me proibir isso. Ele vai deixar eu viver a minha vida como eu quero, certo? Você tem a sua casa. Você, dentro da sua casa, você estabelece princípios. Você estabelece algumas regras. Para entrar na sua casa ou para morar na sua casa, tem que andar de forma que você estabeleceu. Se um filho seu ou alguém que talvez venha morar na sua casa não segue os padrões que você estabeleceu, vai ter problema. E se você fazer vista grossa, vai ser problema para você. Então nós queremos morar com Deus. Queremos viver a vontade de Deus. Queremos viver o propósito para o qual Deus me criou. Então você quer? Então peraí, tem uns princípios aqui para você viver. Tem uns padrões aqui morais, sociais, pessoais, que você vai ter que viver para que esse plano se cumpra na sua vida. Então você precisa entender isso. Não é, irmão, nós temos aprendido muito sobre isso, que não se resume somente nós estarmos na igreja, não se resume somente nós fazemos parte de algum departamento, não se resume somente nós descermos as águas, tomarmos santas ceias, não se resume somente também estarmos aqui nessa noite. Precisamos ouvir e não somente ser ouvintes, mas colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos a respeito da palavra de Deus. Então, falando sobre isso, Deus, Ele não vai nos obrigar a viver o plano para o qual Ele nos criou para viver. Você vai ser orientado, mas a escolha sempre vai ser sua. O que Deus faz? Ele nos direciona, Ele se revela às nossas vidas, como aconteceu comigo. Um dia Ele se revelou à minha vida e me deu a opção: se você quiser continuar, eu vou permitir que o diabo seja a sua vida. Até então ele queria, eu não deixava, mas se quer continuar, é por sua escolha, mas saiba que o diabo vai te destruir. Era isso. Então Deus, Ele se revela a mim e Ele oferece um novo direcionamento para a minha vida. Ele oferece para mim um novo caminho. Ele oferece para mim uma nova oportunidade. Mas Ele fala: a escolha é sua. É isso que nós precisamos entender. Todos os conselhos que nós ouvimos a respeito da Bíblia Sagrada, que nós temos ouvido todo esse tempo, conselho a respeito dos jovens, como se comportar, como conviver com os pais, como conviver na escola, como conviver na sociedade, isso é um conselho,
mas a escolha vai ser dos jovens. O conselho para os casais é conselho, mas a escolha vai ser dos casais. Eu não posso chegar na sua casa e falar: vive isso e pronto, acabou. Não, eu vou te aconselhar, e diante do conselho você vai avaliar se vale a pena ou não. Então você precisa entender isso, que Deus não vai obrigar-nos a fazermos nada. Só que também entenda, Deus não é obrigado a te levar a morar com Ele na eternidade. Ele deixa claro. Então nós precisamos entender isso. Vamos ver alguns versículos a respeito disso, que Deus, Ele nos dá a escolha, Ele nos direciona para vivermos o propósito. Hoje eu quero falar um pouco a respeito disso, sobre que Deus não vai nos obrigar, Ele vai nos orientar e nos dar a escolha do que nós queremos para a nossa vida. Na carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, capítulo de número 2, quem vai ler para nós? Versículo de número 10. O Orlando já está com a Bíblia aberta ali. Toma aí, Orlando, lê para nós o versículo 10, por gentileza. Depois você desliga o microfone. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória a Deus. Até aí. Jesus, abaixa um pouco a frente para mim, por gentileza. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Eu vou aqui ler na linguagem de hoje, que tenha o mesmo sentido, o mesmo significado. Olha o que ele diz, para a gente compreender um pouco melhor. Pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Olha aí, foi Deus quem nos fez o que nós somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para, observa que ele coloca um objetivo. Ele nos criou para quê? Para que ele nos criou? Para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Olha aí o que ele está dizendo. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos moldou, foi Ele que nos trouxe para vivermos o que estamos vivendo, para que nós tivéssemos o que? Boas obras. Obras o que? Obras que Ele já planejou para nós antes de tudo. Ele já havia preparado, como nós já dizemos isso. Mas vale reforçar que o propósito da nossa existência já estava preparado antes de nós nascermos. Então Deus vai nos direcionar para vivermos esse propósito. Ele nos direciona, mas não obriga nós a vivermos ele. Todos nós que aqui estamos, em um dado momento você foi confrontado com o ensino, como eu também já fui confrontado. E aí lhe coube você continuar vivendo como você está vivendo, ou você mudar a rota, agir de uma forma diferente, ou continuar agindo como você está agindo. E o importante que nós vamos ver daqui a pouco é que Deus, Ele não só quer direcionar, Ele mostra o resultado do que vamos viver. Deus não dá direção para nós no escuro. O Alex e a Maria chegam para mim: pastor, eu preciso ir em tal lugar, pega essa pista aí que você vai sair lá. Quando você vai, alguém chega perguntando de um local para você, você vai falar: vai ali, chega aqui, vira ali, à direita, à esquerda, tal casa, a casa acorda, o número é desse jeito. Por quê? Porque você quer mostrar o resultado para a pessoa. Você não manda: pega aí, sai aí, talvez você chega lá. Isso não é informação. Deus, Ele nos dá a informação, Ele nos direciona e ainda mostra o resultado. E além de mostrar o resultado bom que nós vamos ter se nós ouvirmos a sua voz, Ele também mostra o resultado negativo que vamos ter se nós deixarmos de ouvir e continuar vivendo como nós estamos vivendo.
E aí, às vezes, você vai se deparar com situações que você vai dizer: pastor, não mudou nada, continua da mesma forma. Mas a pergunta vem aonde? Houve mudança? Houve uma escolha, fez uma escolha? Houve um comportamento diferente? Houve uma atitude diferente? Porque não é só ouvir, irmão. Às vezes a gente acha que está na igreja, só ouvir é o suficiente. Não. O próprio Jesus diz no Mateus capítulo 7, versículo 20, mais ou menos ali para frente, ele vai dizer sobre o homem que edificou a casa sobre a rocha e o que edificou a casa sobre a areia. Nós falamos sobre isso lá no começo, mas o que chama a atenção, ele fala que estas pessoas são as que ouviu a sua palavra e as colocou em prática, e as que ouviu a sua palavra e não praticou. Então ele fala assim, ó: as que ouviu essa palavra e as praticou é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Agora aqueles que ouvem, ou seja, que está no mesmo ambiente que nós, que senta como nós sentamos, que ouve as mesmas palavras que nós ouvimos, mas não pratica, ele fala, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Então ele está falando que aquele que ouve e pratica, aquele que ouve e não pratica, vai chegar um momento que as duas casas vai vir tempestade sobre ela. Vai vir tempestade. Então observa isso. Quando você ouve esse ensino, não é só esse, mas nos domingos pela manhã, ou um outro irmão que vem ensinar aqui, e você não dá ouvido, ele está dizendo: irmão, eu estou te orientando. Por quê? Porque vai vir uma tempestade a qualquer momento aí. Vai vir um vento forte a qualquer momento. E se você não mudar as suas atitudes, não mudar o seu comportamento, a sua casa não vai ficar de pé. Ela vai cair, ela vai entrar em ruína. E aí não vai ter para onde você correr e querer questionar Deus. O Espírito Santo vai fazer você lembrar deste ensino que você tem às terças. Vai fazer você lembrar dos ensinos da escola bíblica dominical. Vai fazer você lembrar das ministrações das quintas e nos domingos à noite. Mas e aí, pastor, e aqueles que não vêm, que não ouvem, que não gostam de ouvir? Vão viver uma vida de murmuração, vão viver uma vida de reclamação, vai viver uma vida capengando, porque não sabe o que estão vivendo, estão andando no escuro. Agora nós que aqui estamos nessa noite, nenhum de nós, seja praticando ou não está mais no escuro. Daqui a pouquinho, pastor Levino, todos nós que aqui estamos, seja que você pratique o que você é orientado pela palavra, seja o que você não pratique o que você está sendo orientado pela palavra, você não está mais no escuro, porque a palavra de Deus diz que ela é luz, e ela te mostra as verdades que estão ocultas dentro de você. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada alguma de dois gumes. Ela penetra entre a divisão da alma, das juntas e da medula, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. O que ele está dizendo? Todos nós que estamos aqui ouvindo a palavra, está sendo clareados nossos olhos, as escamas estão caindo dos nossos olhos. Então entenda, se você não colocar em prática, esse ensinamento não é uma ameaça, é uma orientação bíblica. Se você não colocar em prática o ensino da Bíblia Sagrada, quando chegar a ruína, você vai ter que se calar diante da verdade que você negou vivê-la. Isso é uma verdade, irmão. Passa o microfone para o pastor Levino, por gentileza, Orlando. Isso é uma verdade. Por quê? Porque nós estamos falando hoje sobre escolha, irmão. É escolhas que nós estamos tendo. Pode falar, pastor Levino. E Jesus também falou isso aí na parábola, né, das 10 virgens, que está as 10 dentro da igreja. 5 praticavam, que o pastor Levino está falando. 5 praticavam e 5 ouvia tudo, mas não praticava a palavra.
Exatamente, pastor. Por quê? Porque na nossa cultura hoje, irmão, infelizmente, muitos falsos profetas, líderes levantados por Satanás, não ensinam a sã doutrina mais nas igrejas. Estão querendo ter aglomeração de pessoas na igreja e dizer para você que você está na igreja é o suficiente. Isso é uma mentira. Você está na igreja não é o suficiente. É colocar aquilo que você aprende neste lugar, é o que vai ser suficiente para a sua vida. Não colocar o que você ouve nesse lugar, é passar o tempo, a vida inteira dentro da igreja em vão. Vai passar 30, 50, 60 anos, ou até que Jesus volte dentro da igreja, não colocou em prática, vai para o inferno. E isso você não ouve nessas igrejas neopentecostal, que estão preocupados com sua oferta, estão preocupados com o seu dízimo, estão preocupados com a sua força física, com a sua disposição em ajudar na igreja, mas eles não estão preocupados com a sua salvação da sua alma, não estão preocupados com a sua eternidade. Querem ter likes nas redes sociais por ver a multidão na igreja, mas entenda: o que vai te levar à eternidade é viver a palavra de Deus. E viver a palavra de Deus é uma escolha que cada um de nós temos que fazer. Entenda, eu tenho uma mensagem que eu já preguei aqui já umas 2 vezes. Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 14. Quando Deus responde a Salomão, quando ele fala assim, como que ele fala? Ele fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, né? E ele fala, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Nessa mensagem eu uso um tema que eu quero classificar aqui agora. 4 coisas que ninguém poderá fazer por você. E eu não vou trazer essas 4 coisas, nessa mensagem eu trago sobre isso. Mas uma das coisas que ninguém vai poder fazer por nós é viver por nós ser salvos. Você está vindo aqui, os jovens estão aqui, o Brian, a Emanuele, a irmã Naira, Brian, não vai poder viver a palavra de Deus para você ser salvo. Você vai ter que viver a palavra de Deus para você ser salvo. A Manuela é a mesma coisa. E assim os casais. O Elias não vai poder viver a palavra de Deus para a Vanessa ser salvo. Não, todos nós no individual temos que colocar em prática a palavra de Deus, para todos nós no individual nos sermos salvos. É aí que entra quando nós dizemos sempre e ouvimos que a salvação é individual. Por que individual? Porque cada um tem que praticar a palavra de Deus para ser salvo. E eu estou falando disso, de um padrão, um princípio que Deus estabeleceu para a sua igreja. Para viver o propósito de Deus, temos que andar nesses princípios. Caso ao contrário, é em vão a sua estadia neste lugar. E eu vou até aqui te orientar uma coisa. Escute isso com toda a sinceridade e verdade do coração, irmão. Se você em hipótese nenhuma tem a intenção de colocar a palavra de Deus em prática, pare de vir para a igreja. Estou sendo sincero, porque você vai perder a oportunidade de viver a vida lá fora do jeito que você quer. Por quê? Porque você vai vir a vida inteira e não vai praticar a palavra, e vai a vida inteira e vai passar uma eternidade no inferno. Já que você não quer colocar isso em prática, pare de vir para a igreja. É ilusão você vir para esse lugar. Eu estou sendo sincero, o mais sincero possível, para te ajudar. Que o próprio, não lembro se foi Jesus que falou, se alguém lembrar, me ajude, que fala assim, ó, aquele que está sujo, suje-se mais, aquele que está limpo, se limpe mais. O que ele está dizendo? Irmão, se você quer viver uma vida sujeira, vai se sujando, vai vivendo a sua vida. Já é uma condenação, você está consciente que você vai para o inferno, como algumas pessoas dizem no mundo. Eu estou ciente que eu vou para o inferno, eu quero ir para o inferno mesmo, não quero ir para o céu. Pô, melhor viver dessa forma do que viver uma vida de mentira dentro da igreja.
ouvindo a verdade, ouvindo a palavra e não colocando em prática, sendo em vão. Não muda como esposo, não muda como esposa, não muda como filho, não muda como pai, não muda como cristão, não muda como servo. O que está fazendo na igreja, irmão? O que está fazendo? É ilusão isso. E eu estou falando com toda calma e sinceridade, não estou nervoso. Eu só quero que você entenda essa verdade, porque naquele dia você vai ouvir o Espírito Santo de Deus, diante do juízo final, vai te fazer você lembrar dessa noite. O seu pastor te disse que se você não colocasse em prática aquela verdade, você iria para o inferno. Então você não tem nada o que fazer aqui. É uma verdade que vai acontecer, irmão. Pastor Levino, eu quero contar uma pequena ilustração sobre o que o pastor está falando. Tinha um homem que saiu num grande bairro dizendo que o produto era bom e deixava a roupa alva, branca. E muitas mulheres saíram para comprar esse produto. Muitas foram compravam o produto porque o homem falava que o produto era bom, que deixava a roupa alva, limpa. Mas uma do meio daquelas mulheres falou assim: o senhor disse que esse produto que o senhor está vendo deixa a roupa branca, limpa. E por que o senhor está com a roupa toda suja? Então quer dizer, veja bem, irmão, ele falava que deixava o produto bom, mas ele não vivia aquilo que ele estava falando. É o que o pastor está falando aí. Ele fazia a maior propaganda, mas ele não vivia aquilo que ele estava falando. Para ele tinha que estar com a roupa limpa, para dizer: olha a minha roupa como está limpa aí, tá verdade? Ele não vivia aquilo que ele estava. Exatamente, muito bem, pastor. É que nem o senhor falando aí, né? Que nem a mulher na janela, vê a vizinha pendurando a roupa lá no varal, né? E a janela dela é de vidro. Aí ela olha, ela chama: mas vem aqui, vem aqui, vem aqui. Aquela vizinha é muito porca. Mas por que ela é porca, meu amor? Olha lá, colocou na roupa tudo suja no varal. Aí ele vai, pega um pano e fala assim: o problema não está na roupa da vizinha, está na nossa janela que está suja, né? Às vezes nós queremos limpar a roupa de alguém, mas a nossa está suja. Nós estamos vendo sujeira nos outros, mas a nossa sujeira é pior. Então nós precisamos entender isso, irmão. E uma coisa que eu sempre venho orientando, principalmente nos conselhos que eu tenho dado no particular, irmão: se preocupe com a sua vida. Tem muita gente esquecendo de se preocupar com você e se preocupando com os outros. Se preocupar com a sua casa e se preocupando com pessoas que não valorizam as Sagradas Escrituras. Eu sempre falo: irmão, eu vou ajudar, eu vou me esforçar, eu vou investir em quem eu sei que quer mudança. Quem não quer, Deus abençoe. Eu não vou atrás de quem não quer mudar, irmão. Agora, se eu sei que a pessoa quer mudar, está lá na dificuldade, está difícil de ser liberto, está difícil de mudar, está ainda na luta, está tendo uma oscilação, está caindo, está fazendo errado, mas você vê o esforço da pessoa de querer mudar, irmão, pode contar comigo, eu vou estar com você. Que eu sei que o processo é difícil, que eu sei que não é fácil, para mim foi difícil também, eu vou te ajudar. Mas se você achar que eu sou tonto de ficar investindo na sua vida e você não querer saber de mudar, Deus te abençoe, tchau para você. Eu vou preocupar com quem está aqui, eu vou preocupar com a minha casa, eu vou preocupar com a minha salvação. Eu vou me desgastar com quem não quer saber. É nesse contexto que um dos apóstolos diz: a porca lavada voltou para a lama. O cachorro que vomitou foi lá e comeu o seu vômito. Ele está dizendo: não investe o seu tempo em quem não quer mudar. Não investe, não se desgaste a sua vida em quem não quer mudança. Invista em quem quer mudar. Quem não quer, Deus abençoe, irmão. A palavra está aí, o conselho está aí. Quer me ajuda? A igreja está lá. É que nem uma vez uma jovem sempre passava na frente. Ela ia para a igreja, ela sempre passava num caminho, e naquele caminho tinha uns rapazes, e tinha um rapaz que sempre mexia com ela. Oi, boa noite e tal. E assim, era um rapaz bonito aos olhos dela. Ela achava ele bonito também, só que ela era crente. Ela seguiu o caminho de Deus. E um dia ele parou ela no meio do caminho, chamou ela para sair: vamos sair comigo? Aí ela falou assim: eu só vou sair com você quando eu te ver dentro da igreja. Aí ele interessado: opa, eu quero essa mulher.
Ela me deu, abriu uma porta. Se eu for para a igreja, ela sai comigo. Pegou e foi para a igreja, Orlando. Aí chegou na igreja, acabou o culto. Oi, irmã, vim para a igreja. E aí, agora vamos sair? Ela falou, não, eu quero te ver nos cultos de ensino. E ele foi para o culto de ensino. Ó, tô aqui no culto de ensino, vamos sair? Não, eu quero ver o dia, depois que você descer as águas, aí nós vamos conversar. Rapaz, o cara foi, pegou firme. No próximo batismo foi, batizou, Orlando. Falei, e aí, irmão, batizei, vamos sair. Aí ela falou, não, eu quero ver você sendo batizado pelo Espírito Santo de Deus. Exigente, hein? E o cara buscou. Foi lá, buscou o batismo e foi batizado. Aí ela chegou, ela viu ele falando em línguas estranhas. Aí ela falou, agora eu vou lá. Chegou no rapaz todo empolgado. Ô irmão, glória a Deus, hein? Que benção, agora você desceu as águas, foi batizado pelo Espírito Santo. Agora eu saio com você. Aí sabe o que ele disse? Não, irmão, agora nós vamos orar para ver se é de Deus. Você está entendendo? Então a gente tem que investir em quem quer mudança. Quem não quer, irmão, Deus abençoe, não se desgaste, irmão, porque hoje nós vivemos em um tempo em que a nossa vida está se ocupando com muitas coisas. É trabalho, é casamento, é filho, é responsabilidade, é igreja. E se a gente não saber valorizar o espaço, pouco de espaço de tempo que a gente tem com aquilo que vale a pena, daqui a pouco nós vamos estar trocando Deus por pessoas que não querem saber do Deus que nos salvou. Daqui a pouco nós vamos estar lá abraçados com o pecado, com o mundo, porque nós quisemos investir em alguém e a pessoa não quis mudar e acabamos sendo enganados pelo diabo. Então, irmão, valorize quem realmente quer mudança. Então entenda, ó, Deus, Ele nos mostra que não somos obra do acaso. Ele nos prova que fomos criados de propósito. E esse propósito foi feito antes da criação de todas as coisas. Ele ainda mostra que existe um propósito nessa terra, ele dá sentido à nossa vida. Ele nos torna uma pessoa realizada. Ele nos traz a paz, Ele nos dá a felicidade, nos dá a satisfação de viver. Ele garante uma eternidade com Ele após nossa passagem aqui. E no final, depois de nos apresentar e nos provar tudo isso, Ele nos deixa escolher o que queremos viver. Te apresentei o caminho, te apresentei a eternidade, te mostrei que te dou razão para você viver. Eu sou capaz de te fazer feliz. Eu sou capaz de te libertar. Eu sou capaz de transformar a sua vida. Eu sou capaz de fazer de você uma pessoa nova. Eu sou capaz de mudar a sua vida por completo. Só que você tem que escolher. A escolha é sua. Deus, eu quero, é como tudo. Ouvir essa proposta, missionária Wanda. Quem não quer? Eu quero isso. É o que nós ouvimos, né? Você quer ser salvo? Você quer ser feliz? Você quer ter satisfação de vida? Você quer se sentir uma pessoa realizada? Você quer ser feliz no seu casamento? Você quer ser feliz na criação dos seus filhos? Eu quero, então tá bom. Então aqui ó, tem princípios e padrões para você seguir. Não, aí não. Eu tenho que fazer tudo isso para... mas não é a felicidade que você quer? Aí, missionária, quando a pessoa é enganada, porque nós temos que falar de Jesus falando isso para as pessoas. Porque às vezes nós vamos ganhar alguém para Jesus, nós fica só falando que a pessoa vai ter paz, vai ser feliz, vai morar um dia com Deus na eternidade, Deus vai perdoar o pecado, Deus vai libertar dos vícios, Deus vai mudar o casamento. Aí enche o olho da pessoa chega a brilhar. E aí a pessoa vem para a igreja, quando ela depara com esse ensino, que ela tem que viver a palavra de Deus, que ela tem que renunciar a si mesmo, que ela tem que abandonar o pecado, que ela tem que se afastar de certas amizades, aí ela não quer, não vale a pena. Será que não vale mesmo a pena viver o gozo do Senhor e renunciar a estas coisas que não nos dá futuro e que nos conduzirá um dia viver uma eternidade no inferno longe de Deus? Será que realmente não vale a pena? Porque é isso que essas igrejas vão anunciando hoje.
Venha como você está. Jesus não está preocupado com o seu pecado. Por seu pecado, Ele morreu pelo seu pecado. Venha como você está. Usa o texto bíblico, distorcendo o texto bíblico, para a pessoa viver em pecado dentro da igreja. Para a pessoa viver em pecado dentro da igreja. Faz como a própria serpente usou a palavra de Deus, distorceu a palavra de Deus e enganou Eva. E tem muitas igrejas aí que estão sendo orientadas por Satanás, porque estão distorcendo a Bíblia, dizendo que você pode viver uma vida de qualquer jeito na igreja. Você vê em redes sociais aqueles profetas, falsos profetas, que querem likes lá. Eles vão lá e profetizam para a pessoa que está com a vida totalmente contrária, com a vida em pecado, com a vida errada. Deus está contigo. A pessoa está vivendo a vida em adultério, Deus é na sua vida. Oh, irmão, não. Deus pode fazer? Pode. Mas aqui, ó, tem umas regrinhas aqui para você, viu? Passa o microfone para o presbítero ali, pai. Tem um padrão aqui para você viver, viu? Caso ao contrário, Deus te abençoe. É que você vai escolher. Eu estou falando de escolhas, irmão. É uma escolha. Nós vivemos a vida de escolha. Você acorda pela manhã, você escolhe se você vai levantar ou vai ficar deitado, né, sim, Maria? Você escolhe. Você chega a hora do café, você escolhe o que você vai comer. Chega na hora do almoço, você escolhe o que você vai almoçar. A vida é de escolha. Se eu vou tomar banho ou se eu não vou, que roupa que eu vou vestir, aonde eu vou, se eu fico, é escolha. Agora chegando diante de Deus é uma escolha, irmão. Presbítero, por gentileza. Então, eu estava ouvindo aqui o pastor falar, o pastor Levino. Na própria Bíblia fala, né, que não tem como de uma única fonte jorrar dois tipos de água. Ou vai jorrar água doce ou água salgada. E agora o pastor falou também sobre adultério. Às vezes, não sei se todos sabem, nós temos que tomar cuidado porque existe o adultério físico, né, e o adultério espiritual. O que é o adultério espiritual? Muito bem colocado. Quando nós aceitamos a Jesus, nós vemos para um novo relacionamento, na qual Cristo é o nosso marido, nosso esposo, e o mundo é o antigo. Então, quando você aceita Jesus, você vem para o culto no domingo, ou na quinta-feira, ou na terça, e você automaticamente você participa do culto, né? Adoração, louvor, oração, das coisas espirituais. E daí no dia seguinte você pratica as obras da carne, você está cometendo um adultério espiritual. Isso mesmo. Então nós temos que tomar um cuidado. Por quê? Porque daí se Jesus voltar e você estiver cometendo esse adultério espiritual, vivendo as duas coisas, você vai perecer e você perde a sua salvação. Exatamente. Então nós temos que vigiar e tomar cuidado para que nós não venhamos perder a salvação. E isso daí é o livro do profeta Oséias, né? O livro do profeta Oséias é o que ele viveu. Que Deus manda ele ir lá pegar uma prostituta, né? E essa prostituta é comparada ao povo que Deus havia escolhido. Vocês são prostitutos. Estou trazendo vocês e vocês vão e cometem adultério de novo contra outros deuses, negando a mim. É isso que ele está dizendo. Quer falar, missionário? Pode falar. Pastor, eu aqui, graças a Deus, desde quando eu entrei aqui, eu percebo, né, que tem palavra, né? O pastor Levi, filho do pastor Levino, né? Tem palavras, tem bagagem. E essas igrejas que o povo estão chegando agora, igual como o senhor falou, o líder, ele sabe da verdade, mas ele não ensina a verdade, de medo de perder o seu povo. E eles vão dando um ensinamento, uma ideologia diferente. E no arrebatamento, que a palavra de Deus diz também que Deus não tem um culpado, o inocente como culpado. E essa geração que está agora sendo instruído por uma falsa ideologia, o que vai ser quando Jesus voltar? O que acontece? O pastor, ele vai pagar um preço muito maior. Só que ninguém que está dentro da igreja, essas igrejas não estão inocentes não, irmã. Não estão inocentes. Cada um tem um profeta que merece. Porque eles vão nessa igreja porque eles querem a aprovação dos seus pecados. Então eles vão lá e eles querem que o pastor aprove a vida que ele leva. Que o pastor concorde que ele beba, que ele fume, que ele cometa adultério, que ele continue praticando pecado. É isso que ele quer ouvir. Então ele não é inocente.
Porque a mesma Bíblia que o pastor está pregando, ele tem na mão. E é por isso uma coisa que eu respeito muito quando o pastor Silas Malafaia, ele sempre falou, é o que, ó irmão, sempre que você for ouvir alguém pregar, esteja com a Bíblia aberta, não feche sua Bíblia. Fique com a Bíblia aberta, porque tudo o que ele falar, você precisa examinar para ver se aquilo que ele está falando está na Bíblia. Então, ou seja, irmão, hoje nós tem Bíblia no tablet, tem Bíblia no celular, tem Bíblia de for na mão. Hoje eu tenho Bíblia no telão, então ninguém está inocente na igreja. Então, quem é inocente, na verdade, vamos colocar assim, ignorante, é aquele que nunca foi para a igreja. Agora, quem está na igreja não é inocente mais não. Eles querem a aprovação dos pecados. Pode falar, pega o microfone, meu amigo. Paz do Senhor, todos os irmãos. Só complementando a palavra, o senhor falou agora há pouco aí sobre aquele que está sujo demais, né? Eu já aqui é fácil, gente. Vai no Google. Eu falei aqui no Google, onde está essa passagem? Santo Apocalipse Google. 22:11. Então, quer dizer, vai para o inferno porque quem tem preguiça de praticar a palavra. Exato. Está escrito lá, conhecereis a verdade vos libertará. O pastor falou, bom, estou buscando ao Senhor. Vai lá. A rede social serve para o bem e para o mal. Falei aqui agora, ó, Apocalipse 22, está aqui. Só lê aí, que o pastor comentou aí sobre aquele que está sujo. Pode ler, Sujo meu amigo, demais. pode ler o versículo. Não, pastor, eu só cumprimentei, lê para o senhor ler mesmo. Tá, pega o 10, o Apocalipse 22, o senhor pega o 11, o 10, o 11 e o 12. Lê para o pessoal aí, é simples. Não, vê aí que eu estou adiantando, que estou vendo outra coisa aqui. Pode ler para nós aí. Eu estou vendo outra coisa que eu quero falar aqui também. Pode ler. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Pronto, cada um vai colher o que plantou, irmão. É o que eu estou falando, entendeu? Então isso é uma grande verdade. Agora, ó, falando sobre, viu, missionária Luciana, trazendo ainda no contexto do que você disse sobre as pessoas serem ignorantes na igreja, de que não são ignorantes, o apóstolo Paulo, Atos 17, Atos capítulo 17, versículo 10 em diante, fala de um povo, que era um povo judeu, que era novos convertidos a Cristo. E eles, esses novos convertidos aqui, acabou de começar no evangelho. Eles poderiam muito bem ser levados, como acontece em muitas seitas por aí, que o líder lá pega um folheto, não vou citar nome aqui, pega um folheto, lê e dá o que a pessoa quiser. Ninguém tem Bíblia, não tem porque é preguiça, que nem o Lazinho bem colocou, não acompanha, mas olha aqui, ó. Um povo chamado os bereanos. Já ouviu falar dos bereanos? Atos 17, versículo 10 e 11. Olha o que diz. E logo de noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Tendo eles ali chegado, foram à sinagoga dos judeus. Versículo 11. Ora, estes eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres? Sabe por que eles eram mais nobres? Ó, porque receberam a palavra com toda avidez. Olha aí, examinando diariamente as escrituras, para ver se estas coisas eram a si mesmo. Ou seja, tudo que Paulo dizia, ele examinava para ver se aquilo que Paulo estava dizendo era verdade. Então é isso que nós temos que entender. É uma escolha. Hoje, irmão, já até preguei outra vez aqui, nós somos muito levados, ou na verdade nós conhecemos a Deus terceirizando. Eu não estou aqui para terceirizar a Deus para a sua vida, eu estou aqui para você ter Deus na sua vida. Mas tem muito líder aí que terceiriza a Deus. Ou seja, o que é terceirizar a Deus? Você vai conhecer a Deus por causa de mim. Mas eu não estou aqui para você conhecer a Deus, porque eu quero que você tenha a mesma experiência que eu. Eu quero que você conheça esse Deus como eu conheço. Como? Vivendo, colocando em prática. Mas não, tem gente que conhece a Deus pelo que ouve.
Só conhece a Deus pelo ouvir falar de Deus, e não conhece a Deus pessoalmente. E Deus não quer que você conheça Ele pelo que os outros dizem. Você precisa conhecer a Ele pela sua própria escolha, pela sua própria vida. E como isso? Tendo uma escolha de viver a vontade de Deus. É uma escolha. Foi assim com Adão e Eva, que estudamos nas aulas anteriores. Eles fizeram uma escolha. Agora, observe um outro ponto. Para matar Abel, Caim teve que fazer essa escolha. Caim não foi obrigado a matar Abel, ele escolheu matar Abel. Ele poderia ter escolhido não matar seu irmão, mas ele não escolheu isso. Vamos ver? Gênesis capítulo 4. Enquanto vocês abrem aí, o interessante é que antes de ele matar Abel, olha para você, antes de Caim matar Abel, Deus, na sua soberania, sabendo o que iria acontecer, ele orienta Caim para que pudesse evitar esse tipo de coisa. Antes de Caim matar Abel, Deus foi lá e orientou Caim, tentando evitar isso. Que é o que Deus faz, é isso que nós estamos fazendo. Antes de vir a tempestade, Deus está falando: construa a sua casa na rocha. Não terceirize me conhecer, não me conheça pelo que os outros dizem. Conhecer-me pelo que os outros dizem é construir a casa sobre areia. Porque quando chegar a tempestade, aquele que você conhecer a Deus através dele, não vai estar no meio da sua tempestade. A casa é sua, você precisa construí-la na rocha. Gênesis capítulo 4, alguém lê para nós, versículo 6 e versículo 7. Passa para a irmã Jéssica aí, ou para Jesus. Capítulo 4, versículo 6 e versículo 7. Ô louco, a hora já foi embora. Rapaz, o relógio é meu inimigo mesmo, viu? Então o Senhor lhe disse: Olha aí. Por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta à sua espera. Olha aí. Olha, é isso, acho que até isso, não é? É o 7, é o 7? É, o desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Pronto. Você está vendo? Deus está falando, você tem uma escolha de dominar ou fazer a vontade que está pulsando na sua carne. A tradução dela é boa, mas eu vou ler também na linguagem de hoje. Olha o que diz aqui, ó. Por que você está com raiva? Por que anda carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. É uma escolha. E Caim, o que ele fez? Após Deus falar com ele, sabe o que ele faz? Ô Abel, vamos ali comigo ali, vamos conversar um negócio aqui. Foi lá e matou o irmão dele. Lê o versículo seguinte aí, irmã Jéssica. O versículo 8. Olha, depois de Deus falar com ele, Deus fala: irmão, muda esse caminho, muda esse pensamento. É o que eu estou dizendo aqui. Muda o comportamento, vive a palavra de Deus, procura fazer a vontade de Deus. E aí a pessoa não ouve, aí a pessoa continua fazendo a mesma coisa que Caim fez ali, ó. Lê o versículo 8. Caim disse a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel e seu irmão e o matou. Poxa, Deus acabou de falar com o cara. E é assim, missionário, às vezes Deus está falando aqui, mas não saiu nem do portão, a pessoa não está colocando nada em prática do que está ouvindo, irmão. Não foi no outro dia, não foi na outra semana, não. Foi no mesmo minuto ali, Deus acabou de falar com ele. E Deus falou literalmente, e Caim ouviu a voz de Deus, irmão Orlando. Literalmente Deus falando. Deus falou, entrou aqui, saiu aqui. Se Deus fala, entra aqui e sai aqui, imagina o pastor, né? Se Deus fala, entra e sai aqui, eu falo, não vai valer muita coisa não. Se não for o Espírito Santo, meu Deus do céu, né, Jesus? Hã? Ué. Irmão, Deus acabou de falar com o cara. Ele falou:
Ô Abel, vamos ali comigo ali? Vamos conversar. Chegou lá no meio do campo lá, irmão. Que Deus o quê? Vou matar esse cara aí. É assim, irmão. Então nós precisamos entender, irmão, que isso é uma verdade. E a nossa vida é feita de escolha. Deus nunca vai nos pegar de surpresa. Ele sempre vai nos avisar. Ele não deixa ninguém no escuro. Isso não é o que sempre Deus tem feito conosco? Antes de quebrar a cara, Deus nos orienta de alguma forma para não cairmos no erro. Mas assim como Caim, Ele vai deixar que nós fazemos a nossa própria escolha. Ele orientou Caim, mas Ele não obrigou Caim a não matar Abel. Ele deixou Caim fazer a escolha dele. Caim, não faça isso, filho. Muda o seu pensamento. Se você tivesse fazendo o que é certo, você estava feliz agora. Você não está feliz por causa das suas escolhas. Então, pecado está na porta aí, viu? Então domina ele. Aí Deus fez o quê? A escolha é sua. E a Bíblia diz, se eu não me engano, eu não sei se é em Hebreus, que fala que o sangue de Abel clama até hoje. Até hoje o sangue de Abel clama por causa da morte de Abel. Irmãos, vamos mais um pouquinho, que estamos caminhando para o fim. Livro de Josué, capítulo 24. Alguém abra para nós aí, Josué, capítulo 24. Aí entra um pouco aqui, presbítero Mauro, que o senhor estava dizendo, Deus usa Josué no contexto para falar com o povo. Aí Deus fala assim, no contexto, você lê lá: tirei vocês da humilhação da escravidão do Egito, dei essa terra boa para vocês e toda a sua família, e também prometi para toda a sua descendência morar, mas ainda assim parece que não está bom para vocês. Vocês continuam servindo e adorando outros deuses além de mim. É o adultério. Alguém lê para nós aí o versículo de número 15, só para me concluir aqui, Em outras palavras, Deus está dizendo: direcionei vocês para o propósito para o qual eu os criei, e ainda parece que não está bom. Irmão, Deus direciona a pessoa e parece que ainda não está bom. Lê alguém para nós o versículo 15. Olha o que Josué fala depois disso daí. Depois que Josué fala, Deus usa Josué para falar assim: fiz isso por vocês, coloquei vocês nessa terra boa, alimentei vocês e ainda não está bom. Aí olha o que Deus fala para eles. Fala aí, lê aí, irmã, versículo 15. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servai. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Pronto, Senhor. não está bom para você, irmão? Deus, eu te curei, te libertei, Levi, tirei você da droga, Levi. Te dei uma família, você não tinha esperança. Te dei esperança, te dei satisfação, te dei realização de vida. Te coloquei onde você nem imaginava. Não está bom para você, irmão? Aí faz que nem o presbítero Sebastião fez aqui, que deu até B.O., né? A porta da casa serventia, a porta da casa é serventia da rua, eles têm que falar, mais ou menos, que deu até B.O., mas se for ver, não é verdade? É o que Deus está falando, não está bom para você? Vai viver a sua vida, irmão. Estou fazendo o melhor para você, não está bom? Vive a sua vida do jeito que você quer. Vocês querem continuar vivendo a vida totalmente errada? A escolha de vocês é essa? Faça a sua escolha. Aí Josué conclui dizendo: eu e minha casa vamos continuar fazendo a vontade de Deus. É uma escolha pessoal minha. Eu quero viver a vontade de Deus. É isso, né? Então entenda que vai haver pessoas que Deus vai fazer tudo isso e um pouco mais. Deus vai curar, Deus vai libertar, vai dar sentido à vida. Ainda assim, não vai querer viver o propósito para o qual Deus criou para viver. E Deus não vai obrigá-lo. Deus não vai obrigar ninguém a viver o plano que Ele criou para viver. A escolha é sua, como Ele fez com Adão e Eva. Eles escolheram comer da árvore. Deus poderia ter impedido? Poderia. Mas Ele não vai interferir nisso. Nas suas escolhas, Deus não vai interferir não, irmão.
Ele fez uma escolha por nós. E a partir dessa escolha que ele fez por nós, é para salvação ou para condenação. Pronto, é isso. Deus sempre vai querer nos direcionar para viver o propósito para o qual Ele nos criou. Ele faz isso com promessa de vivermos bem. Ele não quer nos direcionar no escuro. Pelo contrário, Ele nos mostra o que vamos viver se seguirmos sua orientação. Vamos ler o livro de Deuteronômio, capítulo 28. Alguém abra para nós. Livro de Deuteronômio, capítulo 28. Quem achar, lê para nós, versículo 1 e versículo 2. Mas lê no microfone. Quem vai ler? Você, diaconisa. Deixa eu pegar para você aqui. Peça o microfone para passar para a diaconisa. Versículo 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 28. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virá sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Ponto. Deus. Se hoje você tiver o cuidado de guardar, de ouvir, de guardar tudo que eu tenho ordenado, aí ele fala assim, vem com a promessa, ó, se você fizer isso, você vai viver o melhor de Deus. Eu vou te exaltar, eu vou te honrar. E aí ele fala assim, ó, e todas estas bênçãos, se você nunca leu o Deuteronômio capítulo 28, você lê lá, tá? Acho que até o versículo 13, e aí depois o 14 ali vem para as maldições. Se não ouvir, aí tem um B.O. para frente aí, tá? Mas aí ele fala assim, ó, todas estas bênçãos virão até você e vai te alcançar. O que ele está dizendo? Você pode estar onde for, a minha bênção vai te alcançar. Você não vai precisar sair da sua casa, ir na casa da irmã A para profetizar na sua vida, da igreja B para profetizar na sua vida, da igreja C para Deus falar com você. Não, é Deus falando, eu vou até onde você estiver e vou te abençoar. Por quê? Porque você ouviu a minha voz e colocou em prática tudo o que eu te orientei. É isso. Exatamente. Aí tem um versículo, o versículo 14. Vê aí, meus irmãos, qual que é o versículo? Vê se é o 14 aí ou o 13. É o 15. Lê o 15 para nós aí, missionária. Deuteronômio capítulo 28, versículo 15. Olha para você ver o contrário, ó. O 15, lê o 15. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje lhe ordeno, então virão sobre vocês e os alcançarão todas estas maldições. Meu Deus, aí, tá vendo? Misericórdia de nós, né, Nata? Então, melhor viver a vontade do papai. Tem promessa para nós, né? Então é isso. Agora tem um ponto aqui que quando nós vemos, parece que Deus está se humilhando. Ai, Deus está carente da minha atenção, Deus está carente do meu amor. Até coloquei esse ponto para a gente observar. Quando lemos esses versículos, parece até que Deus está desesperado por nossa atenção. Parece que Ele quer vencer Satanás numa disputa por nossas vidas. É exatamente isso que Satanás quer que você pense, tá? Deus faz isso, é por amor a nossas vidas. Ele sabe que sem sua ajuda não viveremos sozinhos o propósito da nossa existência. Ele sabe que somos fáceis de ser enganados pelo diabo. Somos pessoas presas fáceis. Facilmente somos enganados com a ideia de que Deus precisa de nós, que Ele está desesperado por nossa atenção. Só que não, tá? Isso é uma ilusão. Deus não precisa de ninguém, irmão, entenda. Eu até vejo alguns pastores, não, Deus precisa de nós também. Não precisa, irmão. Deus não precisa de nada de nós. Tira essa ilusão. Não, Deus não precisa de ninguém, entenda. Sabe quanto tempo o ser humano existe na terra? Pela Bíblia falando, aproximadamente 7.000 anos.
E sabe quanto tempo Deus existe sem o ser humano? Eternidade, a eternidade, a eternidade. Ele sempre existiu. Aí nós estamos aqui 7.000 anos. Deus depende de mim. Aonde? Deus não precisa de nós, não depende de nós. Ele é soberano, Ele é satisfeito por si só. Ele não precisa da nossa atenção para se sentir satisfeito. Ele não precisa da nossa atenção para se sentir alegre. Ele não precisa da nossa atenção para se sentir importante, não. Ele é a própria soberania de tudo. Mas tem gente que coloca uma minhoquinha na cabeça que o diabo ilude. Deus precisa de mim. Deus precisa da minha atenção. Tem uma batalha de Deus com o diabo para quem vai ganhar a minha alma. Que é isso? Deus não batalha com ninguém. Ele nos dá a opção de escolha. Tá aí, você quer me servir? Serve, não quer? Vai viver a sua vida. É o que eu sempre digo. Pega o microfone, pastor. É o que eu sempre digo. Nós somos os maiores beneficiados em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus. Se nós não fazer a vontade de Deus, nós não mudamos Deus em nada. Pode concluir, pastor. Nós vejamos que o nosso Deus, Ele tem milhares e milhares de anjos. Não é verdade? Se Ele quiser mandar um anjo para pregar, fazer tudo, Ele faz. Não precisa de nós, é verdade mesmo, falando a verdade. O Senhor tem milhares de anjos. Aí tem uns tontos, pastor Levino. Tem uns bobos. Eu falar para você que é iludido pelo diabo. Deus precisa de nós. Aonde, irmão? Para com isso. O nosso planeta Terra, estuda a ciência um pouco. Estuda um pouco sobre o universo, sobre as galáxias, que é literalmente criado por Deus. O nosso planeta é considerado menor do que um grão de areia no universo. Eu vi esses dias num documentário. Nós vivemos numa galáxia. Uma galáxia é onde está nosso planeta Terra. E esse menor do que o grão de areia está nessa galáxia. Porque nessa galáxia que nós vivemos, existe trilhões e trilhões de estrelas. Ou seja, existem tantos outros planetas além do nosso nessa galáxias. E aí você quer saber quantas galáxias que o ser humano foi capaz de ver no universo? Entenda, escute isso. Quantas galáxias existem no universo que o ser humano conseguiu alcançar? Trilhões e trilhões e mais trilhões de galáxias igual a nossa. Aí chega alguém numa galáxia que... A galáxia que eu vi, não sei, 100 milhões de anos-luz está distante. A galáxia mais longe que eles conseguiram alcançar está a 100 milhões de anos-luz. Sabe o que é 100 milhões de anos-luz? É 100 milhões de anos, se alguém conseguisse chegar até lá. Que não consegue chegar. 100 milhões de anos para chegar na última galáxia que eles conseguiram alcançar. E aí existem trilhões de galáxias. E nós estamos em uma delas. E uma delas tem trilhões de estrelas. E aí chega aqui, Deus precisa de mim. Rapaz, coitado de mim, Senhor. Coitado de mim. É que nem o pastor Levino. Apocalipse fala que lá no trono de Deus tem anjo 24/48 dizendo santo, santo, enquanto nós estamos pecando, enquanto nós estamos dormindo, enquanto nós estamos trabalhando, tem anjo lá, santo, santo. Deus não carece da nossa adoração, irmão. Ele já tem quem adore Ele, e adora com excelência, perfeitamente. Então para com isso, de que Deus precisa de nós. Isso é uma mentira do diabo, amém? Para concluir, só o último versículo aqui, ó. Já estamos terminando. Tem 3 minutos ali, 9:07 acaba, ó. Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 17, eu vou estar lendo. Portanto, preste atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que você tem. Não ajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam.
Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. É uma escolha. A nossa vida é feita de escolhas, e servir a Deus é uma escolha. Eu escolho servir ao Senhor. Sou pessoa falha, tenho pecados, tenho áreas em minha vida que preciso ser tratado. Não estou cuspindo santidade.